aquelas sequelas que ficaram registradas nas nossas memórias, elas vão ser eliminadas através de algumas técnicas, através de autoconhecimento que nós temos, né? Então é hoje que nós vamos falar dessa nova etapa nesse episódio, ok? E hoje nós vamos falar com a Ive, minha amiga que está em Orlando, que é arquiteta, que é coaching também. Ive, seja bem-vinda, Oi, minha amiga. obrigada, amiga. Então, eu estava dizendo para o pessoal que hoje nós vamos falar das sequelas de memórias, o quanto elas podem ser eliminadas e como que elas podem ser Sim. eliminadas, né, por nós. Porque, olha, o Léo entrou, seja bem-vindo, Dinho, olha aí. Que bom, todo mundo mandando coraçãozinho, eu amo esses coraçõezinhos. Então, eu vou me apresentar e logo em seguida eu quero que a Ive se apresente também, porque tem pessoas novas aqui, então eu gosto sempre de falar que da minha profissão, falar um pouquinho de mim, né? Então, eu no Brasil, exerci a profissão de psicóloga por mais de uma década. Foi um presente maravilhoso para mim, entrar na vida das pessoas, fazer parte da vida das pessoas, ajudar as pessoas. Mas quando eu vim morar aqui, eu não exerci a profissão de psicóloga mais, né? Então, eu fiz uma formação como coach integral sistêmico em Orlando, na Flórida, pela Christian University. E com essa formação é que eu faço essa entrega para vocês. Apesar de que todo conhecimento que a gente abarca da psicologia sempre vem com a gente. Então, é inevitável a gente não entregar, né? Não tem como você não entregar um conhecimento que você já possui. Então, agora eu quero que a Ive se apresente, porque o currículo dela é enorme e é até confuso para mim falar de tudo que ela sabe, que ela estudou, que ela faz. Então, fala, Ive, para os nossos convidados conhecerem você. A Mônica, ela é muito generosa, eu não sou tudo isso não, tá? É sim, gente. Ela é muito generosa. Bom, eu sou Ibinara, a minha formação é em arquitetura, eu sou a mãe do João Vitor, da Maria Eduarda, sou esposa do Dinho. Eu tô morando aqui em Orlando, vai fazer 2 anos, né? E a princípio, quando eu cheguei aqui, né, eu fui estudar inglês, né? Que cheguei aqui e não sabia falar nada, né? Não sabia falar nada em inglês e com 2 adolescentes, com empresa no Brasil, toda aquela mudança, né? Aquele desafio, né? De começar, de recomeçar, de aprender tudo de novo. E aí eu cheguei aqui e eu falei, meu Deus, e agora, né? E agora? Eu fui tentar me conhecer, né? Fui começar a buscar o autoconhecimento. Foi quando eu conheci a Mônica, nos nossos cursos, né? E aí eu comecei a fazer os cursos e embarquei numa viagem de autoconhecimento, me apaixonei pelo autoconhecimento, fiz a minha formação em coach com a Mônica, depois fizemos a nossa formação em analista de perfil comportamental, porque está tudo ligado ao conhecimento, né? Tá tudo ligado ao autoconhecimento. Fui fazer para me conhecer também. E aí, num desses cursos, eu descobri numa palestra do Método CIS, né? Que é a empresa que nós fizemos o curso, a Febracis. E aí no Método CIS, uma palestra de na verdade, o André, eu acho que ele não é neurocientista, ele é um biólogo. E aí ele, falando de neurociência, me despertou aquele assunto e eu comecei a pesquisar. Pesquisei e descobri a neuroarquitetura, né? Que está ligada à minha área e eu não sabia. E mais uma vez embarquei nos cursos, comecei a pesquisar, comecei a estudar, e aí nessas minhas procuras eu encontrei a NeuroArc Academy, que é a primeira academia de neurociência aplicada à arquitetura do Brasil. Eu sou aluna, né? As fundadoras são a Priscila Benck e a Gabriela Sartori, e eu
me apaixonei pelo assunto, estou estudando ainda, estou estudando bastante sobre a neuroarquitetura, que é, na verdade, a neuroarquitetura é um nome popular que a gente dá, neurociência aplicada à arquitetura. E acabei me afiliando, virei membership da empresa, né, dessa escola, dessa academia de neuroarquitetura, e estou aqui. Estou aqui me conhecendo, tentando achar o meu propósito, o que eu quero fazer, o que eu gosto realmente, porque faz todo sentido isso para mim. Na época não fazia muito sentido a arquitetura, por um período eu achei que eu estava no lugar errado, não tinha escolhido a profissão errada, mas nessa busca de autoconhecimento, né? E até que quando eu encontrei a Mônica, nosso encontro foi assim algo muito, muito especial, que a gente se conheceu. E na verdade, num momento de estresse, né, Mônica? E aí. Ah, eu queria contar. Deixa você conta para nós como é que foi. Gente, a Ive, ela é um anjo na minha vida, porque foi assim. Eu cheguei em Orlando com a cara e a coragem, mas aí eu saí daqui com tudo pronto, tudo preparado para o curso. Eu aluguei uma casa maravilhosa, eu aluguei carro e fui lá, né? Toda poderosa, achando que estava tudo resolvido. A primeira noite deu tudo bem. Na segunda noite, a moça que era dona do Airbnb, a casa era maravilhosa, eu estava sozinha na casa, estava me sentindo uma verdadeira deusa. Só que aí a moça me liga de noite, eu tinha chegado do segundo dia de curso e acho que já eram umas 11 horas da noite e ela me liga e fala, olha, deu problema no ar-condicionado, amanhã eles vão aí quebrar tudo e eu vou precisar que você desocupe a casa. E eu fiquei apavorada, porque 11h30 da noite, como é que eu ia arrumar tudo? Tava tudo no closet, minhas roupas, minhas malas, meus calçados, meus livros. Eu fiquei pensando, o banheiro estava todo arrumado com meus shampoos, meus perfumes, minhas maquiagens. E eu tive que recolher tudo rápido. Eu pensei, e agora? Onde que eu vou encontrar um hotel uma hora dessa da noite, que eu não sei direito nem onde eu tô? Eu ia dirigindo para o curso com GPS, né? E aí eu coloquei no grupo dos formandos, né? Coloquei, gente, me socorre, aconteceu isso. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Que hotel vocês sugerem? Aí a Ive foi com toda a generosidade que ela tem, que é dela, se é uma marca dela, falou, vem aqui para casa, eu tenho um quarto de hóspedes. Gente, imagina naquela hora de sufoco, de desespero, e você ter alguém que abre as portas da sua casa para você. Foi o que aconteceu. Juntei tudo na mala de qualquer jeito. Eu estava fazendo dieta e eu comprei muita coisa de dieta. Tô lembrando aqui de você chegando. Você lembra? Saladas, frutas, coisas naturais. E chega... eu ia ficar 5 dias. Então eu pensei, vou comprar logo as coisas, vou botar na geladeira, né? E chego eu lá com um monte de sacola para casa da Ive, meia-noite. E tava ela e o Dinho para me receberem lá na porta da casa dela. Que gracinha, 2 anjos. E foi assim que a gente se conheceu. E essa família é uma família que mora no meu coração, faz parte da minha família agora, uma extensão da minha família. Porque, assim, parece que eu conheço a Ive e o Dinho há anos. Não parece que foi ontem, né? Parece que tem Verdade. 30, 40 anos. Então, é uma amizade muito linda, muito preciosa para mim. A gente troca muito figurinha, a gente aprende muito juntas. Então, é muito bacana, muito preciosa essa amizade. E é por isso que eu convidei a Ive hoje, porque ela tem muito conteúdo, muito conhecimento, e ela vai somar muito com a gente nessa noite, né? Para vocês, alguns é noite, para outros é dia ainda, para outros é madrugada, né? Eu não falei o nome de vocês hoje, porque são tantas pessoas, né, que estão aqui, mas sejam todos bem-vindos, sejam muito bem-vindos, realmente. E a gente vai começar dando uma sequência, né? Dando uma sequência do nosso programa, que é a série Eu Sou Minhas Memórias. No primeiro dia, a gente falou sobre como identificar suas memórias. Então, nós ensinamos e falamos sobre várias etapas da infância que a gente passa e várias necessidades que uma criança tem para que ela possa, então,
significar a existência dela e fortalecer a crença de identidade. No segundo dia, nós falamos sobre como ressignificar essas memórias, porque o que a gente falou foi que, por mais que nós tenhamos tido pais excelentes, maravilhosos, e a gente falou sobre isso, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, mas eles também falharam, e a gente sabe disso, porque nós somos falhos como seres humanos, né? Até nós, quem é pai e é mãe, sabe que falha também, a gente erra. Então, nós falamos sobre como ressignificar essas memórias, que foram memórias disfuncionais. E hoje nós vamos falar sobre como eliminar as sequelas dessas memórias disfuncionais. Então, são vários episódios, são 5 episódios, hoje é o terceiro. São 5 episódios exatamente que contribuem com o entendimento e o autoconhecimento sobre o que as memórias trazem para a sua vida e como elas estruturam a sua base emocional, né? Então, todos nós, quando crianças, nós tivemos os olhares dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, ou dos nossos substitutos, né? Dos substitutos deles. E esses olhares, eles eram tanto de aprovação quanto de desaprovação. Então, nós nos comportávamos de modo a agradar os olhares dos nossos pais. Claro, por quê? Porque a nossa intenção é sempre receber reforço positivo, receber elogio, sermos aceitos. A gente tem essa necessidade de aprovação. Então, nós nos comportávamos dessa maneira. A gente se comportava como criança e a gente olhava para o pai, olhava para a mãe para ver se o nosso comportamento era um comportamento aceito, se estava sendo aprovado. O que acontece? Se esses olhares foram olhares que sinalizaram para nós, mas que nós entendemos como olhares cuidadosos que direcionaram nosso comportamento, ótimo. Mas se foram olhares repetidos de reprovação, isso causou um sentimento de baixa autoestima. E aí a gente gera em nós uma autoimagem disfuncional. Uma autoimagem de que, assim, meus pais não gostam de mim do jeito que eu sou. Mas não está ligado a quem você é, estava ligado ao seu comportamento. Só que se isso não foi explicado, não foi externado da maneira adequada, a gente tem a ideia, como criança, e a gente traz isso para a nossa vida adulta, de que nós não fomos aceitos do jeito que a gente era. Então, o que acontece? A gente começa a se comportar de um jeito que, às vezes, não é o nosso jeito autêntico de ser, na fase adulta, para atender os olhares alheios, para a gente atender a expectativa alheia, para a gente receber a aprovação alheia. Então, e é aí que mora o perigo. Por quê? Porque quando a gente começa a querer atender a expectativa alheia o tempo todo, a gente perde a nossa identidade. E a gente tem a necessidade de lançar mão de alguns personagens, de alguns mecanismos de defesa, que são mecanismos que podem ser entendidos como uma armadura, que podem ser entendidos como um personagem, que eu, Mônica, penso que essa personalidade diferente que eu estou oferecendo é a personalidade que vai agradar o outro e não a minha real identidade. Então, isso é muito perigoso. E aí a gente começa a usar várias armaduras, vários mecanismos de defesa para se comportar sem ser quem nós somos, para poder atender a expectativa do outro e ter a aprovação dele, porque são os olhares deles que fazem o papel, que tomam o lugar do nosso pai e da nossa mãe, que eram os olhares de infância. Porque a nossa maior necessidade, eu penso quando o neném nasce, né? No momento que ele nasce, no momento que ele vem ao mundo,
ele vem chorando, né? E aí a hora que você entrega o neném no colo da mãe ou no colo do pai, ou a hora que o médico pega, a gente percebe que ele para de chorar na hora, né? Por quê? Isso. Porque naquele momento ele recebe o abraço, ele recebe o afago, né? Que é a E necessidade de ser amado. Então todos exato, nós temos essa necessidade, né? Necessidade de ser amado. exatamente. É, e nessa busca, né, de tentar agradar o outro, naquela pirâmide do indivíduo, né, do ser e do fazer e do ter, né, às vezes a gente inverte, né, muitas vezes a gente inverte. Vou falar um pouco de mim, do meu caso, com relação a alguns comportamentos que eu tinha, né, que ainda tem um pouco, porque a gente vive muitos anos de uma forma e não é de um dia para o outro, não existe uma fórmula, não existe uma matemática exata que vá fazer com que agora eu não tenho mais esse comportamento. Não, existe uma trajetória, existe um caminhar, né? Existe um pouco de um desafio que a gente tem que vencer, né? E o primeiro desafio é o autoconhecimento, a gente se conhecer realmente, né? É, eu busquei o autoconhecimento, eu fui fazer o coach não com a intenção de ser coach, né? Mas para conseguir entender de pessoas, para entender de gente, porque em um dado momento da minha vida, eu não me encontrava na minha profissão, apesar de amar a minha profissão, eu não me encaixava. Eu não me encaixava, eu não sabia por quê. Eu amava, mas não conseguia me encaixar. Eu era bem sucedida, né? Tinha uma empresa e tudo, a família, mas eu não era feliz fazendo. E eu fiquei 10 anos fazendo o que eu não gostava. Fazendo o que eu não gostava, por quê? Porque eu não me encaixava na minha profissão, então eu fui fazer outra coisa. Mas não adianta, né? Ninguém consegue viver assim por muito tempo. E aí, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, que foi um momento que eu parei, que eu tive que parar, né? Eu tive que deixar muitas coisas para trás e vim para cá, né? Por um país novo, tudo novo. Eu tive que aprender como uma criança, eu tive que aprender a falar de novo, eu tive que aprender a me alimentar de novo, porque a comida aqui é totalmente diferente. Eu tive que me aprender a me orientar, o trânsito é diferente. Então, assim, várias mudanças, né? Sem contar com a falta, né? Do meu marido, né? Porque a nossa empresa no Brasil, então ele vinha, né? Fica um tempo lá, naquela ida e volta, e assim, eu nunca tinha ficado sozinha, completamente sozinha com as crianças, né? E é aí que começa a minha jornada, né? E é aí que começa a jornada do se conhecer realmente, do autoconhecimento mesmo. Quando você para olhar para você e falar, e agora, né? Como diz a poesia lá, e agora, José? Né? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer, né? E eu falei, não, eu vou olhar para mim, eu vou me conhecer, né? Porque eu preciso saber o meu, no coach, né? Como a gente faz, a gente precisa saber o estado atual, né? Que a gente diz, o que eu sou agora? Como que eu estou agora, né? Eu precisava de um direcionamento. E aí, eu fiz também a formação em analista de perfil comportamental também para me conhecer. E é algo que eu aconselho a qualquer pessoa, independente da sua profissão. Eu acho que tem que fazer análise do perfil comportamental, você tem que saber o seu perfil, como que você é, como que você reage, né? O porquê que você reage daquela forma. A Mônica é psicóloga, ela é analista de perfil comportamental. Eu aconselho quem quiser, quem puder fazer com ela essa análise de perfil comportamental, é muito, muito, muito valiosa. Aqui em casa todos fizeram. E foi muito engraçado porque a gente começou a se entender, a conhecer e saber por que a gente reagia de um jeito, né? Um com o outro. E foi muito rico isso, porque trouxe para nós, a gente sempre teve uma harmonia muito boa em casa, né? Mas trouxe muito mais entendimento, trouxe muito mais consciência, né? Trouxe a consciência para nós, do nosso comportamento. E aí eu tive que decidir. E aí, como eu já sei o meu perfil, eu fiz aqui um passo a passo, né? A primeira coisa que eu
que eu coloquei aqui para dizer para vocês nessa minha jornada foi a decisão, né? Chega num determinado momento que você tem que decidir, né? Você tem que decidir. Decidir se conhecer, decidir se conhecer verdadeiramente, né? Olhar para você mas sem julgamento, né? Porque eu falo assim, que se engana quem acha que a vida só acaba quando o coração para de bater, né? Que a gente morre só quando o coração para de bater. A gente morre aos poucos quando quem a gente é para agradar o outro, né? A gente morre todos os dias, a gente vai morrendo aos poucos. E era o que estava acontecendo comigo, eu estava morrendo aos poucos, né? Porque eu estava tentando pôr aquela eu tinha uma armadura, né? Que muitas vezes machucava os meus familiares, que muitas vezes machucava a minha família aqui, o meu marido, meus filhos, porque eu tinha uma armadura, mas não era uma armadura, não era uma armadura porque eu queria, eu não tinha consciência, né? Eu só tive consciência quando eu comecei a me conhecer realmente, né? Porque daí quando você começa a se conhecer, você começa a ter empatia. E eu comecei a ter empatia. E eu comecei a ver que o que eu machucava, o que eu fazia, aquele comportamento machucava as pessoas, né? Mesmo sem eu querer, né? Sem eu estar fazendo aquilo de propósito, eu machucava. E eu tomei a decisão, que foi a decisão de me autoconhecer, de fazer os cursos. Aí eu embarquei numa viagem sem fim, né? Que até hoje eu falo assim, eu acho que nunca mais eu quero parar de estudar, nunca mais eu quero parar de me conhecer, nunca mais eu quero parar de me desafiar. E nessa busca existem, além do percurso, e aí quando eu descobri uma coisa que eu achava muito interessante, que às vezes as pessoas falam assim, acho até bonitinho, né? A vida inteira eu fui chamada de tímida. Os meus pais, minha mãe falavam assim, nossa, a Vinara é muito reservada, ela é muito tímida, ela não fala com ninguém. E aí, assim, minha mãe não fazia por mal, né? E eu era mesmo, eu ficava. Só que quando que nem você falou no começo, né, Mônica? Quando você vai transmitindo e dizendo essas coisas para o seu filho, ele vai armazenando, ele vai gravando aquilo ali como uma verdade, né? Sim. Como uma verdade. E você vai assumindo aquele papel, né? Só que por trás dessa timidez, eu descobri que existia uma armadura muito dura, muito, muito pesada, que se chama arrogância. Às vezes as pessoas falam assim, é tímida, ela é vergonhosa. Não, eu era arrogante mesmo. Eu era arrogante, porque o arrogante, ele não se permite errar. Porque ele não suporta o julgamento, ele não suporta que digam para ele que ele está errado. Ele não suporta ser contrariado. Vai de encontro. E é o medo de esbarrar na dor da rejeição, né? Exatamente. Tá Todos totalmente nós fomos ligado. rejeitados, né? De alguma forma na infância. E quando a gente fala rejeitado, não é assim, rejeitado significa que minha mãe engravidou e eu nasci e ela não me quis como filho. Não, não é isso. Às vezes a gente se sente rejeitado até na escola se a nossa letra é comparada com a do coleguinha. E às vezes a gente mesmo faz isso. A letra da minha colega é melhor do que a minha letra, não consigo fazer minha letra ficar bonita, tanto quanto a dela. A comparação, então, né? A comparação, a gente mesmo cria uma história de rejeição. Ou às vezes em casa, quando o pai ou a mãe elogia o irmão ou a irmã mais do que você. Ou o cabelo da sua irmã é diferente do seu, né? Coisas assim tão simples, mas a gente coloca isso como memória disfuncional e isso gera uma memória de rejeição. Então, para ninguém encostar nessa rejeição, para eu me sentir aceito, então eu não dou oportunidade de ninguém dizer que eu estou errada. Para me proteger, eu crio uma armadura, que é o que aconteceu com você, que é uma armadura protetiva, uma medida protetiva, né? Que está linkada com orgulho também, né? Com certeza, completamente ligada. Porque o orgulhoso, ele não se permite errar, né? Porque se você erra, você é inadequado. Se você é inadequado, você não é amado. Né? Tá totalmente ligado, você não é amado. Então, assim, tá tudo ligado, né? E assim, eu só consegui descobrir isso e assim, estar aqui hoje, para mim, é uma vitória,
né? Sim. A Mônica sabe. Eu tô super nervosa, eu tô super assim, fiquei ansiosa. Eu falei, não, mas eu preciso expor, eu preciso me expor, eu preciso falar. E realmente eu tô abrindo meu coração, porque a Mônica é uma pessoa muito especial na minha vida. E que chegou no momento que a gente estava buscando o mesmo caminho, né, Mônica? É verdade. E quando eu chamei ela para vir aqui em casa, né, no dia lá da ocasião, foi muito assim, eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Por quê? Porque eu sempre fui muito desconfiada, né? Eu falei, não, mas e na hora que eu comecei que eu vi a mensagem dela, eu falei assim, mas gente, eu nem conheço essa pessoa. Como é que vai ser, né? Quem que ela é? E aí eu lembro que a nossa treinadora pegou e falou sobre se permitir, né? Se permitir. E eu comecei a pensar, falei assim, mas por que não? Por que não? E nessa jornada também, uma coisa muito, muito valiosa é isso. As nossas respostas não estão nas respostas, elas estão nas perguntas. Né? As perguntas são muito mais valiosas do que as respostas. Então, eu me questionei naquele dia, eu comecei a me questionar, por que não? Por que não? Por que eu não posso chamar? Por que ela não pode ser uma pessoa legal? Por que ela não pode ser uma pessoa que vá ser minha amiga? Por que ela não pode ser uma pessoa que eu vou estar acolhendo e que amanhã depois a gente pode ter uma amizade? Eu pensei tudo isso na hora, né? Mas o primeiro pensamento que veio, né, foi o contrário. Foi o pensamento daquela desconfiada, né? Não, mas e aí? Como é que vai ser, né? E olha aí, eu me permiti. Então, assim, é o que eu digo sempre. A gente tem que se permitir algumas vezes, né? A experiências novas, né? E aí eu queria fazer com vocês uma técnica, que é uma técnica de relaxamento que a gente faz antes do Mindfulness, que o Mindfulness o que que é? Atenção plena. Atenção plena o que que é? É você esvaziar a sua mente de qualquer tipo de pensamento. E aí eu gosto sempre de dar de associar isso, a atenção plena, o que que é? É se conectar consigo mesmo, a ponto de você ouvir a batida do seu coração, você ouvir a sua respiração. E nós, né? Eu sou cristã, a Mônica é cristã também. Mas independente de religião, existe um ser superior que eu acredito que todo mundo acredite. E quando a gente faz essa conexão com a gente mesmo, a gente está fazendo uma conexão, como nós somos filhos de Deus, a gente está fazendo uma conexão com Deus também. Quando a gente faz essa atenção plena. E isso eu venho aprendendo, trazendo para mim, porque é muito difícil, era muito difícil, assim, ainda é um pouco difícil eu estar em atenção plena, né? Porque a gente tem mil coisas na cabeça, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente já acorda, né? Pensando no que vai fazer, pensando no que não fez no outro dia. E isso tira da gente a paz, tira muito a paz. Por quê? Porque quando a gente vive ansioso, quando a gente vive no futuro, ou quando a gente vive do passado, quando a gente não faz as pazes com o nosso passado, que é o que a gente está falando agora, que são as memórias ruins, né? Quando a gente não faz quando a gente não se perdoa, quando a gente não resignifica, né? Que foi a live passada, a gente não consegue viver plenamente o hoje, né? Porque a única coisa que a gente controla, que a gente tem poder, a gente só tem poder no hoje. Então, eu vou fazer essa técnica agora, é uma técnica bem simples. Aí eu quero pedir para vocês que me respondam quem aí, o que vocês vão sentir depois que fizer. É muito simples, eu faço ela sempre que eu tô ansiosa, quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou colocar a música aqui, vocês vão me dizer que vocês vão escutar, tá? Porque assim, eu ainda não domino essa tecnologia. É minha segunda live da vida, né, Mônica? É a segunda de muitas, gente. Aham. Então, gente, eu vou pedir para vocês, para todo mundo fechar os olhos. Estão escutando a música? Dá um joinha aí para dizer se está escutando. Tá dando para ouvir bem. Tá dando? Tá. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora, nesse momento. Escutar essa música. Essa música eu escuto sempre ela aqui em casa. Ela é uma música
para eliminar a ansiedade. E aí vocês vão respirar bem fundo, em 4 vezes. Eu vou contar até 4 e vocês vão respirar. Vão respirar, vão puxar o ar e vou contar. 1, 2, 3, 4. E vão segurar. Agora segura. Agora nós vamos soltar. 1, 2, 3, 4. Segura. Nós vamos repetir isso 2 vezes, tá? A gente conta 4, inspirando, segura, conta 4, expirando e segura. Então vamos lá. Vamos inspirar. E aí, quem tá mais calminho? Que delícia! Eu tô totalmente relaxada. E assim, eu queria dizer que eu acredito muito, muito mesmo no encontro de almas. E eu acho que aqui, nessa live, era para todos nós estarmos aqui nesse momento. Nada é por acaso, né? Todos nós tínhamos que estar aqui nesse momento. E eu queria agradecer você, Mônica, muito mesmo pelo seu convite. Porque nessa minha jornada, nessa minha caminhada, né? Eu tava agora nesse momento, todo mundo tá passando por um momento assim de maior reflexão. Não tem como a gente dizer que não, né? O corona tá aí, né? A gente sabe, é real, né? E assim, não tem como a gente ter controle total, né, das emoções. Uma hora a gente fica um pouco mais fragilizado, né? E eu tava num momento muito assim de ânsia, ansiedade, estudando bastante, estudando muito, querendo achar o meu propósito, querendo descobrir o que eu ia fazer. E numa dessas conversas, a Mônica falou: olha, eu tô preparando uma série de live e eu tô fazendo assim, eu tô fazendo assado, eu tô fazendo isso. E eu falei assim, nossa, amiga, e eu embarquei com ela, né? Embarquei aí quando ela me mandou o conteúdo, né? Eu falei, nossa, Mônica, e aí assim, e grande parte, assim, de eu estar aqui hoje, de eu falar, assim, com a Mônica, assim, e estar vivendo, vivenciando isso, foi você, Mônica, que me instigou, que começou a me tirou dessa ansiedade que eu tava, né, de descobrir meu propósito. E essa semana várias coisas já começou a clarear e eu já comecei a entender o que eu quero, o que eu vou fazer, o meu propósito, como é que vai ser. E você foi uma inspiração. E você me inspirou. Ai, que linda você! Me inspirou. E eu falo assim, né? Às vezes a gente precisa de alguém que sem querer puxa a mão da gente, né? Fala assim, vem, sem querer, vem aqui, querendo. né? Sem querer, vem aqui, sabe? Porque a Mônica, assim, ela é quem entende de perfil comportamental, ela é I, né? Ela é influente. E eu sou dominante conforme, eu sou, assim, é meio que o oposto. A Mônica, ela é cheia de energia e fala, e eu sou mais, assim, ponderada. Aí eu falei assim, gente, e ela foi me arrastando, e eu falei assim, a gente precisa dessa troca de energia, né? A gente precisa do diferente, de estar com pessoas diferentes. E a gente sempre fica procurando alguém que é igual, né? Ah, eu não me dou com fulana porque fulana não pensa como eu, né? E eu acho que a riqueza da gente crescer, da gente evoluir está nas diferenças, né? Verdade. E voltando para
você estava contando a sua história, né? Você chegou nesse ponto. E você estava dizendo da armadura que você começou a usar para não Sim, esbarrar na sua dor. Que são muitas armaduras, né? Às vezes a gente tem a armadura até da timidez. Porque se eu sou tímido, se eu me fecho, tem alguém que vai notar que eu sou tímido, vai me dar atenção, vai falar sim, comigo, né? Então, na verdade, assim, são várias as armaduras. A gente usa, na verdade, com algumas máscaras, fantasias, personalidade. Às vezes alguém te faz uma ofensa. E aí, para você não sair feio na foto, às vezes a pessoa vem te pedir desculpa, você fala, ah, não, fulano, tá tudo bem, né? Não tem é, esse nível. o... Mas no fundo a gente está magoado, está chateado, está se sentindo ofendido, né? Então, assim, existem várias armaduras que a gente pode usar. Mas uma das armaduras, inclusive, é como você pode, por exemplo, eliminar essa armadura, que esse é o tema dessa live. Como que eu posso eliminar as sequelas que existem em mim dessas memórias disfuncionais que geraram em mim a necessidade de eu usar essas armaduras, né? A primeira coisa e mais importante você, como a Ive falou, é o autoconhecimento. Ela mergulhou no autoconhecimento. Ela foi querer se descobrir, saber quem ela era. E assim, de verdade, a gente só consegue mergulhar dentro da gente mesmo se a gente parar, respirar fundo, como nós fizemos agora, e olhar para dentro da gente. E assim, de verdade, gente, eu vou falar com toda autenticidade. Não tem como alguém gostar da gente se nós mesmos não gostarmos de nós. Tem uma escritura na Bíblia que fala que é um dos mandamentos mais importantes, né? Primeiro e grande mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente oferecer o que a gente não tem. Se a gente não se ama, não tem como você oferecer amor. É humanamente impossível. Ninguém oferece aquilo que não tem. Você imagina, se alguém vem pedir para você, sei lá, $1 milhão emprestado e você não tem, como é que você vai emprestar? É a mesma coisa. Se as pessoas à nossa volta precisam receber amor ou devolver o amor, nós temos que nos amar primeiro, para que a gente possa entregar esse amor e a gente possa receber esse amor. Porque o universo é um reflexo da nossa imagem. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega, a forma como a gente se comporta, ela se repete. Uma coisa que acontece também é que, às vezes, nós repetimos o comportamento do nosso pai ou da nossa mãe por achar que aquele comportamento era o mais adequado para nós. Então, a gente nem sabe qual a real identidade. Às vezes, a gente repete o comportamento, a gente se comporta como a mãe sempre se comportou, ou como o pai sempre se comportou, porque a gente não se conhece. Porque a gente aprendeu, né? Porque os nossos pais são os nossos ídolos, né? A gente se espelha neles, né? Então a gente aprende daquela forma e a gente passa a repetir daquela forma, né? Mas assim, quando eu comecei a me conhecer e quando eu comecei a me questionar, né, sobre alguns comportamentos que eu tinha, e os resultados, porque a gente começa a medir o resultado, né? A gente aprende a medir o resultado, né? Você tem uma atitude, um comportamento, e aí você tem um resultado. E quando você vê que aquele resultado começa a se repetir, você começa a parar para pensar, puxa, alguma coisa tá errada, né? E aí o autoconhecimento, ele foi maravilhoso para mim, por quê? Porque ele me trouxe a consciência da autorresponsabilidade. Um ditado que eu sempre falava, que hoje eu não que hoje eu sei que eu fazia muito errado, era assim: eu falava assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Isso é mentira. Eu sou completamente responsável pelo que o outro entende. O que eu comunico é responsabilidade minha. Então, o que eu comunicava? Eu comunicava que eu era uma pessoa tímida demais, reservada demais, desconfiada demais, né? Então, assim, era isso que eu comunicava. Assim, da minha adolescência até um pouco na fase de jovem, né? Por várias vezes as pessoas falavam assim pra mim: nossa, eu tinha medo de você,
Porque você sempre de cara fechada, sempre séria, sempre, entendeu? Mas era a minha armadura. Era a minha armadura. Porque eu não permitia que as pessoas chegassem a mim, né? Por quê? Porque eu tinha medo. Outra coisa que eu descobri no meu processo de autoconhecimento, eu era muito medrosa. Muito medrosa. Medo de me envolver, medo de me machucar, medo de errar, medo de falhar, medo de ser inadequada. Então, o que eu fazia? Eu me fechava, né? Eu me fechava porque eu ficava quietinha, eu não dava minha opinião, eu não... Por quê? Aí eu fechava a cara, fazia pose, né? E tá, pra mim tava tudo bem. Pra mim tava tudo bem. Essa era a minha forma. Era o que eu comunicava. Era o que eu comunicava, né? E aí o que acontece com isso? Você deixa de ser empático. Isso. Outra coisa que eu descobri, a minha régua era muito afiada. Era muito afiada. Com relação às amizades, com relação ao trabalho. Eu não permitia que as pessoas errassem comigo. Uma vez que a pessoa errasse comigo, pra mim já não servia mais. Como se eu fosse perfeita, né? Como se eu fosse perfeita. E ninguém é perfeito. Sim, e o medo e a dúvida são os dois maiores impedimentos de nós sermos nós mesmas. Nós mesmos, porque tem homens, amigos nossos aí também assistindo, família, né? O medo e a dúvida são os maiores impedimentos, porque por que o medo ele é gerado? É o medo de não ser aceito do jeito que você é, né? É a rejeição, né? É a dúvida de se você está agradando ou não. Lembra que no começo da live eu falei que nós, como crianças, a gente olhava para o pai e para a mãe para saber se nós estávamos sendo aprovados, se nosso comportamento estava sendo aprovado. Então, hoje nós olhamos para onde? Nós olhamos para fora. Nós olhamos para ver o que as pessoas estão pensando sobre nós. O que as pessoas estão, como elas estão nos percebendo, nos julgando. Mas o correto é nós olharmos para dentro de nós. Como eu me sinto me comportando assim? Eu me sinto feliz me comportando assim? Eu estou emitindo um comportamento que gera em mim um sentimento de apreço próprio, de respeito próprio, de admiração própria, ou não? Eu estou tendo que me submeter ao que o outro julga que é um comportamento adequado, né? Então, ter esse cuidado. O Rick Caetano, ele está perguntando assim, saber perdoar tem a ver com se perdoar? Ele leu meu pensamento. Antes da gente responder, vamos deixar eles responderem? O que você acha, Nive? Vamos deixar eles responderem? Vai, responde aí. Vai lá, gente. O que vocês acham? Depois nós vamos dar o nosso veredito final. O Rick Caetano perguntou, saber perdoar tem a ver com se perdoar? O que vocês acham na opinião de vocês? Vocês acham que tem a ver ou não? Responde aí para nós. Sim ou não? Vamos lá, gente. Manda coraçãozinho também. Ai, que delícia. Tem muito coraçãozinho aí, ó. Então, responde para nós. O que vocês acham? Ninguém vai responder? Vocês acham que sim, que perdoar o outro tem a ver com a facilidade de se perdoar? Olha aí, ó. A Valéria respondeu que sim, com certeza. Quem mais? JD Salvi diz que sim. A Marisa diz que acha que sim. A Crisp lá diz certeza. O Demoné disse, acho que tem sim. A gente dá o que a gente tem, a Valéria falou. A Lu Jocura disse, acho que sim. A Cris disse, acho que sim. Mas não me perdoo. Olha aí o que a Cris está abrindo o coração. A Lumínia disse, acho que sim. É isso mesmo, gente. Vocês estão certos. Nós só conseguimos oferecer aquilo que a gente tem. Então, nós precisamos saber nos perdoar. Olhar para nós com compaixão, com carinho. A Paula falou, amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não tem carinho por nós,
Às vezes a gente fica esperando que outra pessoa entregue esse carinho para nós, esse afeto, né? A gente espera que alguém faça um elogio, a gente espera que alguém nos dê um olhar de aprovação, de afirmação, a gente espera que alguém adivinhe, até as mulheres, agora é para as mulheres. As mulheres até têm uma linguagem escocês, né? Para as que são casadas. Está dando microfone, Ive, eu acho que o som tá alto, não sei. O som da música, talvez. Não, tá desligado, não tem nada aqui. Tá tudo desligado. Tá? Então tá. Então, às vezes a gente fala assim com o marido, ai, tô com uma vontade de comer uma coisa diferente. A gente podia ser mais direta, né? Dizer assim, você me leva para sair, né? A gente quer que adivinha, né? Quer que adivinha. Então, a mesma coisa a gente faz com a gente. A gente não se leva para comer aquela coisa que a gente está com vontade. Você está com vontade de tomar um sorvete, um açaí, comer uma comida diferente, mas a gente espera que o marido, ou que um amigo, ou que alguém faça o que nós temos desejo de fazer para nós mesmos. Então, amor próprio é isso. A gente tem que começar fazendo por nós aquilo que a gente quer que outras pessoas façam. Porque, como eu falei, o universo é um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós entregamos, tanto para nós mesmos quanto para o outro, né? O meu marido, ele tá aí, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, o vento volta com a mesma velocidade, né? Então é isso, tudo que a gente entrega, o universo se incumbe de trazer de volta. Traz de volta. Né? Então, eu acredito que sim, acho que nós respondemos sua pergunta, né, Henrique Caetano? Que sim, que você precisa se perdoar, olhar com carinho para você, né? O Dinho está perguntando se tem algum celular perto de mim. Não, o único que tem é esse mesmo. E meu computador. Aqui também não tem nada. Eu até desliguei o computador, não tem nada também, amiga. Então, mas a gente já está quase acabando, né? Mas eu só queria falar, para finalizar, a conclusão que eu cheguei de que tudo está ligado com a gratidão. Nesse percurso que eu venho buscando do autoconhecimento e para curar, né, as memórias que prejudicam, né, disfuncionais, né, que fazem a gente ter comportamentos disfuncionais, porque todo ser humano ele é bom. A gente nasce bom, a gente nasce com uma essência boa, todos nós somos bons. Sim. Nós temos comportamentos ruins, né? E quando a gente começa a ter a gratidão, né? A gratidão também por isso, essas memórias disfuncionais, né? Que a gente teve, que nos levaram a ser o que somos hoje. Quando a gente começa, ele falou de perdão, quando a gente começa a perdoar essas memórias, né? A se perdoar, aí a gente começa a evoluir. Aí a gente começa a ser quem a gente é, de verdade, né? Porque daí vem a autoaceitação, vem a autoconfiança, vem a empatia, né? E vem a gratidão. Exato. Com tudo isso vem a gratidão. E por isso que eu tenho muita gratidão de ter te conhecido, de Deus ter te colocado na minha vida. Muita gratidão mesmo, por tudo. É recíproca e verdadeira, porque eu sinto o mesmo, na mesma proporção. Uma das coisas também que fazem com que essas armaduras, essas sequelas, né, de memória sejam eliminadas, é a verdade, né, Ive? A gente deixar a verdade fluir, a verdade de quem eu sou, de como eu quero me comportar. E aí, claro, nem sempre a gente vai ser assertivo, porque nós não somos perfeitos. Mas, se você fizer uma leitura do seu comportamento e perceber que seus resultados não são os resultados que você quer, que você espera, ou que você gostaria, você vai se moldando, você vai se ajustando, vai se refinando. A gente falou ontem disso, que nós somos como ouro, a gente vai se refinando, e quanto mais a gente se refina, mais valor a gente tem, né? A Cris está falando assim, a Cris 2015,
Tá dizendo assim, se você foi abusada, por exemplo, soube perdoar e ser grata. Eu acho que ela está dizendo assim, como perdoar, né? Como perdoar o abuso. Olha, Cris, eu sei que é muito difícil, eu não sei qual tipo de abuso você está dizendo, mas eu sei o seguinte, que a única coisa que acontece com você quando você não perdoa, primeiro, o caminho do perdão é o seguinte, é você pensar que aquela pessoa, ela foi vítima de outra vítima. Claro que assim, mas justifica? Não justifica, porque eu fui vítima de outra vítima, eu não faço isso com ninguém. Ótimo, parabéns para você. Mas existem algumas pessoas que elas não alcançaram o seu nível de ter sido vítima e não repetir esse comportamento de vítima, né? Então, o que vai te potencializar? É você olhar para essa pessoa pensando que ela foi uma vítima de outra vítima, que ela não alcançou o limiar de excelência como ser humano que ela poderia ter alcançado, e por isso ela fez isso com você, se você está falando de um abuso externo, né, de uma pessoa para com você. Mas pensar o seguinte, que enquanto você carregar essa mágoa, você não perdoar a pessoa, você vai estar acorrentada a essa pessoa. Porque você vai se lembrar disso todos os dias da sua vida. E você vai desejar vingança ou justiça, né? Qualquer sentimento que não seja positivo, não seja bom, vão ser os sentimentos que você vai ter. E quando a gente... tem uma historinha que eu gosto demais, que é o seguinte, uma pessoa foi acampar pela primeira vez. E o fazendeiro, ele conhecia muito bem aquele território. Ele que abriu o território de acampamento, de camping, e ele deu todas as instruções para essa pessoa. E essa pessoa foi lá acampar. E o que aconteceu? Ele foi, depois que ele arrumou todo o camping, armou a barraca, estava tudo prontinho, ele foi picado por uma cobra venenosa. E ele ficou com muito ódio, porque ele pensou, caramba, eu fui picada exatamente agora, na hora que eu ia desfrutar do meu acampamento. E ele queria ir atrás da cobra, para matar a cobra. Só que o dono daquele camping, que era um fazendeiro dali, ele falou, olha, você tem 30 minutos para chegar até o hospital. Se você ficar correndo atrás da cobra para se vingar do veneno que ela deixou em você, e você permanecer por mais de 30 minutos com esse veneno, você vai morrer. Então, a falta de perdão é quase que a mesma coisa. É você tomar o veneno esperando que o outro morra. Exatamente. Então, liberta esse veneno de você, Cris. Tira isso. Deixa isso para trás, porque isso é um peso, um fardo terrível. Você não vai conseguir mudar essa história, mas você vai conseguir olhar para você com o que você pode fazer a partir de hoje com a sua vida e com a vida das pessoas. Você perguntou, se você foi abusada, por exemplo, sobre perdoar e ser grata. Seja grata por você não ser igual essa pessoa que abusou de você, por exemplo. Seja grata porque essa pessoa te ensinou a não ser como ela. Seja grata por todas as outras pessoas que entraram na sua vida e não abusaram de você, não abusaram da sua bondade, não abusaram da sua pessoa, né? A Kay está perguntando da Hannah. Eu não entendi. Qual foi a pergunta? Se falar que fez mal. Qual foi a pergunta? Eu não consegui ver aqui. Manda no privado e depois a gente responde. Isso, pode mandar no privado. Que eu vou... Inclusive, eu queria falar disso. Foi até bom a Ivy falar. Porque, assim, todas as perguntas que vocês colocarem aqui, que não der tempo da gente responder, não dá para a gente ver depois, né? Porque a gente não tem o registro das lives, as perguntinhas de vocês somem. E a participação some também. Mas vocês podem fazer o seguinte, manda sua pergunta por direct, que eu prometo a você que eu vou fazer conteúdo específico para responder sua pergunta, com todas as propriedades, tá bom? Então, vocês podem mandar, que eu vou fazer com muito carinho para poder responder e entregar isso para vocês. Nosso tempo está acabando, né, Ive?
Eu quero agradecer, Ive, por você ter aceitado meu convite. Você é sempre luz, sempre tranquilidade, sempre energia, paz na minha vida. E eu acho que na vida de todo mundo ao seu redor. E eu quero agradecer por todos vocês que estiveram presentes aqui conosco hoje. A Alessandra, a Cris, a Duli. Tem alguns que colocam os nomes que a gente não consegue dizer que não é o nome da pessoa, né? É um cognato. Mas todos vocês, a Paty que conseguiu entrar, o Adilson, o Demuné, a Érica Danda. A minha mãe tá na live. Olha, tá vendo? A Rosa Maria, a Dani da Essência de Mulher, a Duli, a Pati. Gente, todos vocês, o Dinho, todos vocês, a Magnélia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem estado conosco. Obrigada pelos coraçõezinhos que vocês enviaram. Foi maravilhosa essa tarde, essa noite para alguns, né? Tem a Flávia também, que está lá do outro lado do oceano. Ela também está aqui com a gente. Para ela é meia-noite agora. Ah, então, minha prima, olha... Patrícia. Agora eu tô vendo. Patrícia, olha aí. Pessoal lá de Cuiabá, amiga. Pessoal de Cuiabá, meus parentes de Cuiabá. Tá tudo aí. Olha, que legal. Muito minha bom. Mãe. Foi muito gostoso, muito aprendizado. Obrigada a todos vocês pela presença. E amanhã tem mais, gente. Tem mais. Amanhã é imperdível. 5 da tarde no horário aqui de Utah. E 20 horas no horário do Brasil, tá? 20 horas no horário de Brasília. Então, espero todos vocês aqui comigo novamente amanhã, hein? Tragam suas perguntas. Manda aviãozinho dessa live para os seus amigos, gente. Vai contribuir com muita gente. Agora, pessoa... 1 da manhã, Flávia, de onde Flávia, Flávia, onde você tá? Fala para nós. Onde que você tá? É Irlanda, Flávia. Marilza tá aqui também, Gracinha. Obrigada, olha, gente. Gente, meu povo lá de Cuiabá, tudo aí. Até amanhã. Manda até amanhã. Aí. Manda essa live para os seus amigos, tá? Obrigada, um aquilo beijo. que vocês acharem que vai ajudar. Um beijo grande. Beijo. Beijo Obrigada. em todo mundo aí. Beijo em todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.